Sejam bem-vindos ao FIPA TV e a mais um episódio do Entre Fileiras, um programa que é produzido pela FIPA, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, e a GCI Mídia, numa parceria criada para promover os setores do agroalimentar. Mensalmente temos connosco um associado da FIPA para nos contar as melhores histórias do setor que representa. Temos hoje connosco Pedro Monteiro, diretor-geral da ANIA, Associação Nacional dos Industriais do Arroz. Pedro, o arroz, o produto que naturalmente está presente em todas as casas dos portugueses, tem um conjunto de desafios, mas a minha primeira pergunta é: como é que está o mercado do arroz em Portugal? Boa tarde, obrigado pelo convite. Em nome da Associação Nacional dos Industriais de Arroz. A Associação faz 50 anos, com um historial já muito interessante. O mercado do arroz é um mercado que eu diria maduro em termos de consumos. Para termos uma noção, nós consumimos 18 kg per capita por ano, que é 3 vezes o consumo médio da União Europeia. E para também pôr em perspectiva, o mercado português de consumo é o equivalente a metade do espanhol, metade do francês, metade do alemão, portanto, desses grandes mercados. Grande consumidor de arroz. É isso mesmo. Pondo em perspectiva, somos um grande consumidor de arroz, apesar de sermos um país de apenas 10 milhões de habitantes, ou pouco mais. Portanto, é um mercado maduro em termos quantitativos, ou seja, não será fácil aumentar estas 200 mil toneladas, supostamente, que consumiremos, mas poderemos, e que tem havido, é uma grande alteração de consumos, padrões de consumo. Portanto, se há 20 anos atrás o carolino, o famoso arroz carolino, que é um arroz produzido em Portugal, e que hoje em dia já temos variedades de arroz produzidas em Portugal, ou seja, nós todo o arroz que produzíamos em Portugal até há 10 anos atrás era produzido com variedades estrangeiras, variedades vinham de Itália ou de Espanha. Portugal deixou de ter, após o 25 de Abril, essa produção de variedades. E, portanto, todo esse consumo era importado. Agora não, já temos variedades feitas em Portugal, de arrozes carolinos, mas também estamos a inovar para outros tipos de arrozes, depois se calhar falaremos um pouco mais à frente. Mas isto para pôr em perspectiva a questão que há 20 anos o carolino era líder de mercado e agora não, é o agulha. O agulha é líder de mercado, para termos uma noção, 50% de cota de consumo. O carolino é o segundo, com apenas 18%. E em terceiro veio uma novidade, que é o basmati, já com 15%. O que é que isto quer dizer? O padrão de consumo alterou-se muito nestes últimos 20 anos, uma coisa que não acontecia no passado. Porquê? Principalmente os grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, e a faixa litoral do país, e os jovens viraram-se muito para o basmati. Foi um arroz que ganhou fama, é considerado o arroz mais caro do mundo também. Portanto, o arroz que mais cresce é o arroz mais caro, portanto não foi uma questão de economia, de poupança. Esse arroz também existe, o arroz mais barato. Aqui foi uma questão de status, de experimentar algo novo. Também as cozinhas, temos muito mais restauração desse tipo de arrozes, portanto a quantidade de restaurantes que existem do continente asiático, principalmente da Índia e do Paquistão, que são os países originários do arroz basmati, toda essa profusão de restaurantes novos alimenta uma culinária e um estilo de consumo do basmati. Mas às vezes também, e acho que isto é interessante explicarmos a quem vê o Entre Fileiras, também se cometem muitos erros na utilização de um determinado arroz para uma determinada forma de confecção, não é? Esse é o drama dos tempos modernos. Eu sei que há um conjunto de equívocos que se calhar era interessante aqui no Entre Fileiras esclarecermos as pessoas que há arroz específico para determinados pratos. Para cada prato. Exatamente. Portanto, eu diria que não há o arroz bom nem há o arroz mau, há o arroz adequado para cada tipo de prato, como tu dizias muito bem. Portanto, como não se cometem erros também com vinhos e com outro tipo de produtos, também não se deve cometer com o arroz. O arroz, por exemplo, para termos uma noção, o arroz basmati, exatamente é ideal para cariz, fazer um caril, um prato asiático. Muito bem, porquê? Porque nesses países é esse arroz que se utiliza também para fazer aquele prato. Aquele prato nasceu assim, foi confeccionado assim e foi aperfeiçoado assim. Portanto, tem lógica utilizar o basmati nesse tipo de arroz. Para um arroz doce já não tem sentido absolutamente. Isso é um atentado gastronómico. Ou um arroz de marisco. Não é? Era aí que eu ia dizer. A nossa gastronomia tem como base o carolino. Claro. Portanto, não tem lógica nenhuma andarmos a pôr arrozes que não são, porque desvirtua completamente a nossa gastronomia. A nossa gastronomia é baseada nos carolinos. Os carolinos é um arroz japónica e os basmati são arroz índica. São as duas grandes famílias de arrozes do mundo, são os índicas. Lá está a índica da Índia, os arrozes agulhas mais finos, os basmatis, e japónica do Japão, os arrozes mais redondos, os carolinos e os sushi, ou das famosas paellas ou dos risotos. Portanto, há essas grandes famílias que não se deve misturar. Para termos também a ideia, o agulha é um arroz muito utilizado para fazer um arroz solto.
O carolino é um arroz para fazer arroz cremoso, para fazer os nossos pratos tradicionais da gastronomia portuguesa. Portanto, na prática, saber escolher um arroz sim, também é algo extremamente importante. é Que os fácil. consumidores deveriam aprender, não é? Depois de dar estas dicasinhas, qualquer pessoa aprende. Só que o problema, o drama do nosso consumidor e de muitos outros é a falta de informação que não passa ao consumidor desta maneira simples e fácil. Esse será uma pecha que seria necessário informar mais o consumidor, educar no sentido não literal, não é? Eu diria que para pratos marcadamente portugueses, o Sem carolino dúvida. é claramente Sem dúvida. o arroz indicado. Exatamente, sem dúvida. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, com aquela avidez de fazer rápido, por exemplo, na restauração do almoço, é muito esse o caso, que é para ser rápido, para despachar, e então utilizam outros tipos de arroz em substituição de um carolino. Por exemplo, utilizam uma agulha, que é menos mau, mas depois são capazes de pôr um arroz vaporizado, que é um atentado gastronómico e culinário. Pronto, e isso acontece porque às vezes a restauração tem que servir coisas rápidas, não é? Exato. Comida rápida. Claro. Mas em casa é preciso ter mais algo. Já entendemos que há aqui, de certa forma, um desafio importante para o setor e para a associação em torno do carolino, e aliás já vamos falar um pouco mais do conjunto de iniciativas. Eu olhava agora um bocadinho mais para o futuro. Nós sabemos que cada vez mais a sustentabilidade é um desafio nos seus vários eixos. A componente ambiental é naturalmente uma componente das mais relevantes. Nós estamos a falar de um produto e de uma fileira muito dependente da natureza. Quais são os principais desafios e acima de tudo, também as principais ações que o setor tem desenvolvido em prol da sustentabilidade, porque certamente não está de braços cruzados relativamente a esta matéria? Mais uma vez, existem uns certos equívocos que é preciso desmistificar muitas noções à volta da agricultura e, neste caso, do arroz especificamente. Porque é o que eu digo sempre, a agricultura não gasta água. A agricultura utiliza água para fazer alimentos. Gastar água é lavar um carro, Exato. é regar o relvado, isso é encher uma piscina, isso é gastar água. Mas também é para o nosso usufruto, não é? Enquanto que a alimentação é outra história. Estamos a falar de coisas diferentes. Quando se utiliza a água para regar qualquer alimento, não estamos a consumir. É uma matéria-prima essencial. Sem ela, não há o alimento. Pode ser feito com novas tecnologias. Era isso que eu ia agora chegar. Torne mais é claro sustentável. que também é outra situação que é preciso desmistificar. Nenhum agricultor quer gastar mais água porque lhe dá prazer. Claro. E porque a água está cara. Cada vez mais nós temos sistemas de irrigação e tudo isso é caro. E, portanto, a água é cara. Na conta de cultura do agricultor, a água tem um peso elevado. E, portanto, não tem lógica nenhuma gastar mais água, utilizar mais água. Portanto, o que nós estamos a fazer é utilizar técnicas também modernas, até porque há 2 anos atrás, se calhar já nos esquecemos todos, mas tivemos secas brutais e não era suposto, de repente, deixar de ter seca, ou seja, as alterações climáticas tornaram-se um hábito e com algo que nós temos a aprender a viver e arranjar soluções. Agora, felizmente, tivemos um ano extremamente chuvoso, que nos dá água para os próximos 2 anos, 3 anos, portanto, mas convém não esquecer que isto não mudou, o paradigma não terá mudado e, portanto, nós continuamos a apostar em tecnologias de poupança de água, como, por exemplo, uma rega gota a gota, o chamado arroz mais de sequeiro, porque o arroz é alagado, mas é o que eu digo sempre, aquela água que se vê nos canteiros de arroz não é uma água que seja consumida. Aquela água está ali para fazer uma camada protetora térmica e para evitar pragas. Portanto, aquela água está ali para que o arroz possa crescer e depois, portanto, a água vem do rio, entra nos canteiros, alaga os canteiros. Estamos a falar de 20 centímetros, muitas vezes, nem tanto, 10 centímetros. E depois essa água, no fim do processo produtivo, quando o arroz já não precisa daquela água toda, vai de novo, segue o seu caminho para jusante do rio e segue para o mar. Portanto, há ali uma utilização da água que depois é devolvida aos aquíferos e, portanto, e também, muito importante, esses canteiros alagados combatem o fenómeno da desertificação. Porque isso eram terras que seriam muitas vezes pântanos ou zonas áridas, onde não se cultivaria nada. E como o arroz é muito cultivado em Portugal, também em Espanha e em França, junto do mar, portanto, evita a salinização das terras, ou seja, a entrada do mar por dentro da terra, o arroz faz ali um tampão porque é de água doce. E o arroz ainda é das poucas culturas que aguentam um pouco de salinidade. As outras culturas não aguentam, portanto, temos um produto adaptado às condições climatéricas, mas que estamos a tentar cultivá-lo da melhor maneira possível com as novas tecnologias, exatamente utilizando menos água, mas também através da aplicação de menos fitofármacos, de menos herbicidas, menos pesticidas e também menos adubos. Portanto, o arroz, neste momento, a folha de campo do agricultor é tentar reduzir isto tudo ao máximo. Porquê? Novas tecnologias. A utilização, por exemplo, de monitorização da cultura por drones é essencial. E para termos uma noção, em Portugal é proibida muitas vezes a atividade por drones,
que é uma coisa Tem surreal. fortes limitações. É surreal, porque fortes limitações quando precisamos daquilo para exatamente dar este salto tecnológico, que nos vai permitir um game changer enorme. Mas, de qualquer forma, tem havido imensos projetos e muito interessantes de modernização tecnológica da agricultura. O arroz não é exceção. E, portanto, a minha questão passa, nós temos um produto extremamente interessante do ponto de vista da sua qualidade. Temos hoje uma produção cada vez mais responsável e tecnologicamente mais avançada e a minha pergunta aprende-se com olharmos para o exterior. Qual é o potencial, se já exportamos bastante, e qual é o potencial de o arroz português? Às vezes parece que estamos a falar de arroz, estamos a falar de um alimento relativamente simples, mas qual é o potencial que hoje o arroz português tem para conquistar novos mercados além fronteiras? Pronto, essa pergunta é muito interessante. Leva-nos aqui a um brainstorming incrível, porque é o seguinte, o arroz é o único cereal que é consumido em bago. Todos os outros cereais são moídos e comem-se em farinha. Portanto, por isso é que o arroz tem tanta especificidade, tanta variedades que existem para o seu consumo. Lá está, cada país tem as suas variedades e adaptou o consumo, como a gente falávamos há pouco, a essas variedades. Portanto, torna-se muito específico produzir variedades para um consumo. Mas é interessante verificar que Portugal, nós temos que importar também, para termos uma noção da grandeza de mercados, metade do que consumimos. O mesmo que a Europa. A Europa, no seu todo, também tem que importar cerca de metade do que consome. E, portanto, às vezes aquela conversa que vamos acabar com as importações, dificultar importações, porque nós temos que manter a nossa agricultura. Tudo bem, mas nós precisamos de outro tanto. Claro. Não chega. Se quisermos que não haja arroz nas prateleiras é outra história, mas não chega. Portanto, nós temos que importar metade do que consumimos. Esse é um dado adquirido. O que é que nós temos feito e o que é que nós fizemos nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, foi que Portugal exportava apenas 30 mil toneladas de arroz. É interessante referir este número. Para países da saudade, onde havia imigrantes, portanto as Américas do Norte, os Estados Unidos, também algum para o Brasil, mas muito pouco, o Canadá, depois o Norte da Europa, onde havia imigrantes, as comunidades imigrantes. Mas depois, quando tivemos a crise de 2008, o subprime foi muito interessante, porque houve ali um pico, como houve agora, do petróleo, e os cereais aumentaram imenso, e houve até problemas de abastecimento, houve países a banir exportações, portanto gerou-se um certo caos, de medo, e tornou-se estratégico ter alimentos locais, não é? E, portanto, nessa altura o arroz, de repente, dá um salto em preço, as pessoas entram em pânico, o que é que vai acontecer? E de repente, no ano a seguir, o arroz cai outra vez preço. E o que é que aconteceu em Portugal? Que tivemos excesso de estoques, porque estes desequilíbrios muito repentinos no mercado acontece que reflete-se depois no consumo. O consumidor, depois, há ali um momento de consumo que abranda. E então o que é que as empresas fizeram? Estoques em excesso em casa, vamos à procura de abrir portas de mercado. E foi isso que aconteceu. As nossas empresas lançaram-se em mercados alternativos onde nós estávamos e onde é que conseguimos abrir essas portas, no Médio Oriente. O Médio Oriente, que era um mercado completamente desconhecido para nós, mas lá está, devido à qualidade do nosso produto, que era isso que também é muito interessante referir, porque o nosso produto o nosso arroz é quase todo produzido em medidas agroambientais, o que, para termos uma noção, está muito próximo do arroz biológico. Não pode ser biológico porque as terras levam a alguns produtos, mas está muito próximo. Depois, quando fazemos análises químicas aos dois produtos, até uma vez a DECO fez essa situação, e não consegui distinguir um do outro. Portanto, é um arroz de alta qualidade, de alto padrão, gastronomicamente muito apreciado pelas as populações do Médio Oriente. Estamos a falar de uma Jordânia, uma Arábia Saudita, Israel, e, portanto, a Turquia. Esses países apreciaram muito o nosso arroz, e que nós chamamos Carolinas, lá chamam Camolino. Há aqui uma identidade, não tem nada a ver. O nosso é o Carolino, o Camolino é porque leva um banho de óleo combustível que torna o produto como se fossem umas pérolas, e realmente o arroz ficam pérolas. Portanto, há um reconhecimento, da qualidade. Claramente da qualidade do arroz português, neste caso em particular. E também a preço atrativo, não é? No teu país, para o mercado global, tens de ter preço, sem preço não entras, pode ser o melhor arroz, mas não entras. E, portanto, eu referi há pouco, dessas 30 mil passámos para 100 mil. Nós triplicámos as exportações, que foi um sucesso enorme. As importações mantiveram-se, mas conseguimos tornar a nossa balança mais equilibrada. Não está em equilíbrio, porque ainda temos que importar o dobro, mas conseguimos dar essa grande resposta de triplicar as exportações neste espaço de 10 anos. E agora, o grande drama é conseguir manter esses mercados, porque lá está, para estar nesses mercados tens de ter preço, e agora com esta crise que nós tivemos na Europa, com a guerra na Ucrânia e com a inflação, o arroz europeu disparou de preço. E então esses mercados tivemos uma contração, porque de entrar outra vez, porque eles... O fator preço é essencial. A qualidade pode ser muito boa, mas eles depois conseguem ir buscar o arroz aos Estados Unidos, o arroz à Tailândia, porque... Tem maior escala. Exatamente, pondo outra vez em escala. Claro. A Europa toda produz 0,2% do mercado mundial. Portanto, a própria Europa é uma gota, nós somos uma microgota. Portugal é uma microgota. Portanto, nós temos que ser competitivos em preço para chegar lá, porque a qualidade nós temos. E também temos que ter outra coisa, que é marketing.
Claro. porque ninguém conhece o carolino no mundo, não é? Conhece é o risoto de Itália ou alguma paella, mas nem tanto, de Espanha. Mas o risoto realmente é o grande embaixador dos arrozes europeus. E o nosso carolino é um mero desconhecido que vai abrindo estas portas, vai conquistando mercados pela sua qualidade, mas sem marketing. E a associação tem também tido um papel fundamental na promoção das variedades. Eu sei que a associação está envolvida num conjunto de projetos, até em parceria com a área de investigação e desenvolvimento. Portanto, é uma associação que tem sido muito ativa em procurar também ser aqui um braço direito do setor na sua valorização e até na sua inovação. Porque às vezes, se perguntarmos assim às pessoas de uma forma um bocadinho mais imediata se o arroz é um produto onde se inove, se calhar não é o exemplo imediato para a inovação, mas a verdade é que se pode inovar no arroz também. Exatamente. É muito interessante falarmos nesse ponto, porque nós, na fileira do arroz, temos duas entidades muito importantes que foram criadas, uma há mais tempo, que é o Cota Arroz, Centro Operativo e Tecnológico de Arroz, que é em Salvaterra de Magos, que é um centro onde exatamente nós fazemos o melhoramento de variedades. É graças a esse centro que nós multiplicamos, temos 70 hectares para fazer essa multiplicação e produção de arroz, e em que, graças ao INEAV e ao ITQB-IBET, são os membros tecnológicos da fileira, temos dois técnicos, principalmente uma técnica que é melhoradora de plantas, portanto, também ligada ao INEAV. Que é isso de melhorar as plantas, já agora para melhorar as plantas é perceberem. Fazer novas variedades através de combinação, mas de uma combinação clássica. Ou seja, não há aqui manipulação genética, não são OGMs. É aquilo que se fazia desde os nossos avós, é misturar uma variedade com a outra, com um trabalho de cirurgia, que as senhoras andam no campo na altura da polinização e fazem a polinização da variedade que querem misturar. Portanto, só podem misturar aquela variedade com a outra para ver se alcançamos uma variedade nova melhor, que corresponde aos nossos anseios. Portanto, nós tentámos criar uma variedade de carolino para substituir as italianas, que são as que nós tínhamos, que eram as correntes do nosso mercado, e conseguimos, já temos 3 variedades de carolinos, uma delas saiu agora para o mercado, uma parceria entre várias empresas do setor, exatamente para promover uma variedade 100% portuguesa, desenvolvida geneticamente e toda trabalhada em Portugal. Portanto, esse é o grande avanço tecnológico, é conseguirmos produzir as variedades adaptadas ao nosso mercado, ao consumidor. O que é que nos falta? E quais são as vantagens competitivas dessa variedade verdadeiramente? Pronto. O que é que a distingue de outras variedades? O que é que a distingue? Muito, logo, a principal é a adaptação ao clima, onde está. Porque as variedades que vêm de outros países estão com um clima, pode ser muito semelhante, mas não é o nosso. E, portanto, há sempre um período de adaptação. E estas não, estas que são criadas cá, nascem cá, vivem cá, portanto, são locais. E, portanto, desenvolvem-se logo muito melhor, sem apanhar tantas doenças. Esse é outro fator, é tentarmos ter... Porque nós, apesar de não fazermos a manipulação genética, já conhecemos o genoma. E, portanto, sabemos que genes é que queremos que uma se misture com a outra. Apesar de não conseguirmos introduzi-lo cientificamente, conseguimos fazê-lo através de cruzamentos. Não é? Muitos cruzamentos até dar o certo. E, portanto, conseguimos ter essas variedades melhoradas, adaptadas ao clima e também depois adaptadas ao nosso gosto. Tem a ver, tudo isso, é isso que eu queria também referir. Nós já conseguimos bons carolinos, o que é que nós queremos agora? Tentar fazer um bom agulha português, que é muito difícil, digo já, porque todos os agulhas da Europa não se comparam aos excelentes agulhas que nós importamos. Os bons agulhas, para termos a noção, vêm da América Central, Guiana e Suriname. Também tem a ver com o clima de lá, não é? Lá está, são os índicas. Os índicas são de climas tropicais. O que nós estamos a tentar fazer é um arroz não tropical, um arroz tropical num clima não tropical, num clima temperado, se quisermos. Não é? E, portanto, falta-nos isso, mas é possível, porque geneticamente conseguimos, lá está, manipular a planta para aquilo que nós queremos. Daí, depois, chegamos àquela questão das novas técnicas genómicas, não é? Que esse pode ser um grande game changer outra vez, que é, não sendo geneticamente modificado, são as novas técnicas genómicas que podem ser fantásticas. Para quê? Para conseguirmos ser mais precisos naquilo que nós precisamos. Nós temos que encontrar um produto certo para o consumidor. Portanto, falta-nos ter um ótimo agulha português, vai ser difícil, e um basmati, ou um aromático. Porquê? Porque o mercado pede os arrozes aromáticos, pede-nos o basmati. Se nós amanhã conseguíssemos amanhã ter um basmati português, eureka, estávamos no bom caminho. Porquê? Porque depois estes arrozes que são comprados por empresas portuguesas e desenvolvidos por empresas portuguesas, por exemplo, os royalties ficam cá. Portanto, há um ganho de financeiro, um ganho económico para o país. Em vez de estarmos a pagar royalties a países estrangeiros, apesar de ser nossos parceiros económicos, não é? Mas é dinheiro que sai de Portugal e não é investido em Portugal. Portanto, todo o dinheiro que nós consigamos manter em Portugal e investido em Portugal na tecnologia portuguesa, temos mais cientistas a trabalhar, em vez de termos só um, temos 2 ou 3 ou 4 cientistas a trabalhar, temos depois royalties cá, temos as empresas a investir mais, portanto, criamos aqui um cluster à volta da fileira do arroz e, portanto, foi isso que nós tentámos fazer, que nós criámos há 12 anos a Casa do Arroz. A Casa do Arroz é uma organização interprofissional, é uma associação interprofissional, e o que é que ela faz? Junta a produção,
a Associação Representantes dos Produtores de Arroz, dos Agricultores, que é a AOP, a ANIA, como representante da indústria, e a APED, que é a distribuição. Nós quisemos fazer isto logo com a APED, porque temos de ter a fileira toda, ficava incompleto se não tivesse a APED. Portanto, temos produção, indústria e distribuição. E foi através destas parcerias e destas ideias que apostámos exatamente neste desenvolvimento de variedades portuguesas, porque a própria distribuição nos diz isso. Se vocês nos derem algo diferente, nós podemos valorizar. Agora temos de ter algo para trabalhar. Não é dizer que é diferente só porque é diferente, não, temos de ter algo. Claro. E agora foi esse primeiro passo que temos agora uma variedade portuguesa, numa cadeia de distribuição portuguesa, e eles vão investiram nela. Portanto, esse foi o primeiro grande passo para mudar mentalidades, para perceber que o consumidor tem que ter um produto português, adaptado aos portugueses, e que pode haver mercado português para isso. Outra coisa também muito importante, nessa Casa do Arroz fizemos 3 projetos muito importantes, voltando outra vez à sustentabilidade. Um foi Sustainable European Rice Don't Think Twice, um projeto europeu que juntou Portugal, França e Itália. Durante 3 anos andámos a promover o arroz europeu, nestes 3 países, mas também num país do Norte, que era a Alemanha. Portanto, o que é que nós queríamos mostrar que aos alemães, então, mas também aos nossos consumidores, porque podes não acreditar, muitos portugueses, muitos franceses e muitos italianos não sabem que os próprios países produzem arroz. Os italianos mais têm o risoto, mas os espanhóis também têm a palha. Se ainda há uma noção que o arroz vem do Oriente, o arroz vem da China. O arroz vem da China, exatamente. E, portanto, o que é que nós quisemos com este projeto? O Sustainable European Rice Don't Think Twice. Mostrar que o arroz produzido na Europa é de excelente qualidade, que está próximo, portanto, a pegada carbónica é muito menor, não vem do outro lado do mundo, é um arroz de proximidade, de grande qualidade, e mostrar aos europeus que têm aqui um produto de proximidade incrível, que não precisam estar sempre a importar basmati, ou tais, ou agulhas, do Extremo Oriente ou das Américas, porque tem aqui um arroz de grande qualidade. Foi um sucesso porque na Alemanha as pessoas estavam ávidas de conhecer, ninguém conhecia que a Europa produzia arroz, ninguém. No norte da Europa ninguém sabe que o sul da Europa produz arroz. E, portanto, esta mensagem foi interessante, o projeto terminou e queríamos continuar com outro projeto parecido. Portanto, São projetos apoiados pelos fundos Exatamente, fundos comunitários. Este aqui é um projeto mesmo apoiado pela Comissão Europeia, diretamente pela Comissão Europeia. Foi um sucesso porque nunca tinha havido um projeto de arroz, de promoção de arroz na Europa, e, portanto, foi um sucesso por causa disso e portanto, sentimos muito orgulhosos disso. Também tivemos outro processo em Portugal, que é o Trace Rice, o que é? Que é a rastreabilidade do arroz, ou seja, já tivemos pacotes do arroz em que tem um código, um QR Code, em que o consumidor lê aquele QR Code, ele dá todo o historial do arroz, onde é que veio aquele quilo de arroz, onde é que ele veio, para onde é que passou. Até no fundo, aproveitar também a digitalização exatamente. Para que as pessoas saibam exatamente, que aliás é hoje uma demanda do consumidor, perceber exatamente rastreabilidade total, de onde é que vai a pessoa ter a certeza que é um produto que tem o lote e, portanto, é completamente identificado. E depois um terceiro projeto também muito importante, que é o Laboratório Colaborativo de Elvas, pertence à cadeia de laboratórios colaborativos, que são recentes e há 4 ou 5 anos, que é o Colab, e Novo Plant Protect. O que é que esse laboratório faz? Não trabalha só em arroz, trabalha em todas as culturas mediterrânicas, desde a oliveira, do tomate, das frutas, tudo. E o que é que eles querem? E o que é que nós queremos fazer? Nós somos sócios, fundadores desse projeto, muito importante. Para teres uma ideia, temos 50 trabalhadores, todos doutorados, a maior parte doutorados, mestrandos, e 1 ou 2 licenciados só. O que é que eles estão a fazer? Desenvolver tecnologias ultramodernas de combate a todas as pragas que possam aparecer nestas culturas, mas através de biopesticidas, biofortificantes, tudo que é de base. Mais uma vez entronca com a sustentabilidade. Mais uma vez a sustentabilidade, fazemos produtos alternativos. Porquê? Porque a Comissão Europeia tem banido muitas moléculas na produção das culturas. Exatamente. E no arroz, e podemos criar substitutos de base biológica para substituir esses produtos e tornarmos as nossas culturas ainda mais sustentáveis. E, portanto, a Associação tem tido um papel determinante nestes projetos todos e a verdade é que falamos de um setor que no início da nossa conversa poderia parecer que estávamos a falar de um produto muito simples. A verdade é que falámos de sustentabilidade, falámos de inovação, falámos de digitalização, falámos de mercados externos, falámos de qualidade em tão pouco tempo. Pedro, para terminarmos, se eu olhasse para a ANIA, que faz 50 anos, e se perguntasse os próximos 50 anos qual é a principal ambição do setor do arroz, com que mensagem é que podemos terminar este programa? Vou ser aqui um bocado louco por arroz em Marte. Por arroz em Marte. Não, estamos a brincar. Não mas pode ser sempre um desafio. Mas pronto, o nosso principal objetivo é exatamente este, é trazer tecnologia para os campos. As fábricas já têm, porque lá está, as fábricas têm toda a tecnologia de topo de gama. Hoje em dia produzimos arroz como se produz em todos os países evoluídos, tecnologicamente, porque nós temos a melhor maquinaria que existe e estamos sempre em atualização, mas na agricultura
era um bocado ainda de um modo mais rústico. A agricultura hoje em dia, para ser agricultor, tem que se trabalhar com portátil e a gestão é feita diariamente no portátil. É claro que a pessoa tem que ir ao campo, sentir, ver o que se passa, mas é o que eu te dizia há pouco, a utilização dos drones é essencial. Os drones são uma mudança radical. Vão-nos permitir uma eficiência e uma eficácia Estamos a falar de um setor que futuramente será certamente cada vez mais tecnológico e acima de tudo próspero, e quem sabe um dia teremos mesmo arroz em Marte. Possivelmente, e eu estou-me a lembrar agora do último congresso da FIPA, quando a gente viu a inteligência artificial a ser aplicada aos drones. Potencial vai ser uma coisa inacreditável, porque nós, por exemplo, se tivermos uma planta doente ali, porque nós temos uma doença que é a periculariose, que afeta muito o arroz, que é um fungo que ataca o arroz, e aquilo é como um fogo. Aquilo se começa aqui numa pontinha. Rapidamente. 2, 3 dias, alastou, é um fogo, é um incêndio. Exatamente. E através dos drones e desse mapeamento com a inteligência artificial, ele consegue detectar onde é que aquilo está, aplica-se o fungicida ali, está resolvido. E rapidamente se vemos que aquela zona do canteiro está com stress hídrico, precisa de mais água, mas pôr mais água ali. Portanto, criamos aqui uma maneira de gerir recursos de uma maneira tão eficaz e tão fantástica que vamos ter poupanças enormes e ganhos muito maiores. Portanto, a produtividade terá tendência a aumentar, as plantas serão mais saudáveis e os custos baixarão. E o arroz cada vez mais saboroso. O nosso tempo não é ilimitado, estaríamos aqui certamente muito mais tempo a falar sobre o arroz. Teremos certamente novas oportunidades. Aliás, é o objetivo do FIPA TV e do Entre Fileiras, é dar voz aos setores. Pedro, muito obrigado. Falámos aqui do arroz numa perspectiva provavelmente diferente daquela que as pessoas estão habituadas, olhando para um simples pacote de arroz, que afinal não é assim tão simples, tem muito por trás. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido ao Entre Fileiras. Continuem a seguir o FIPA TV no site da FIPA, www.fipa.pt, ou através do YouTube ou no LinkedIn, ligando-se a nós, para que possam efetivamente conhecer melhor os produtos alimentares, conhecer melhor o setor agroalimentar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.